Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje o assunto é muito bacana, que é a ausência do síndico. Uma pergunta, o síndico pode se ausentar do condomínio? Eu acho que a resposta é clara. Mas será que é clara mesmo para todo mundo? Já vi muito problema nesse assunto, principalmente falando de síndico profissional. Eu não quero um profissional porque ele não fica no condomínio o tempo todo. Bom, a gente tem dois convidados mais que especiais para discutir esse assunto. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, no Espaço Gabor, estamos com dois síndicos profissionais, dois síndicos certificados 5 estrelas. Um deles tem programa aqui na casa, ele apresenta o Condomínio Informal, que vai ao ar às quinta-feiras ao meio-dia. Muito bom o programa. Rogério Tacetani, que está sempre aqui. Sim, prazer de novo estar aqui com você, espero contribuir para a discussão. Eu que agradeço, o prazer é nosso. E Leliane Moreira, muito bom revê-la com mais frequência em nosso programa. Eu que agradeço o convite novamente. Já agradecendo os nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, a certificação que muda a vida do síndico e garante para o condomínio contratante que o síndico tem conhecimento e capacidade de gestão, e Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Rogério, eu nunca começo falando, né? Eu sempre começo perguntando. Mas eu vou resolver... Vai me ajudar. Não é te ajudar, que me lembrou essa história. Alguns anos atrás, eu fui num condomínio e era uma implantação. Eu acho que você já ouviu essa história, mas vou contar novamente para quem está nos assistindo e para a Eliane. E aí, de última hora, não me lembro porquê, chamaram a sua esposa, sua sócia, para ir apresentar como síndica única, escolhida pela incorporadora. Sim. E eu estava lá como administrador. E aí, estávamos fazendo a assembleia e foi para a parte do síndico, né, na implantação. E aí, era uma candidata única, apresentada pela incorporadora, e a incorporadora, se não falha a memória, ia pagar os 6 primeiros meses acho que era 6 primeiros meses, não me lembro. E aí, questionaram, ela se apresentou super bem, que é a Priscila, e questionaram se ela... não, misturei duas histórias. Essa história também aconteceu, mas teve uma outra. A outra eu conto no extra, que são os cases. Mas nessa história, o que aconteceu foi que ela se apresentou e aí, 6 meses, acho que era de pagamento pela incorporadora, a rescisão 30 dias, então não teria custo para o condomínio se não gostassem dela. E aí, para os moradores, aliás... E aí, todo mundo falou, pode votar, pode aprovar, foi unânime, até que uma mulher levantou a mão e falou assim, desculpa, eu sou moradora do condomínio, vocês não me conhecem, é a primeira assembleia, a gente vai se conhecer e tal, também sou síndica profissional, e a diferença é que eu sou moradora, quero o melhor para o condomínio e vou estar o tempo todo aqui no condomínio. Ela é uma síndica profissional que vai vir em terças e quintas, sei lá, não me lembro qual que era os dias que ela está no condomínio. Ela falou, juro, 30 segundos. Foi aplaudida de pé e mudaram a eleição e ela ganhou como síndica. E até hoje não se sabe mais dessa mulher. Nunca se ouviu Cara, falar. Ninguém deu um Google para saber realmente se era uma síndica profissional. Mas, entrando na introdução, e vou começar por essa parte. Ainda, acho que muito menos hoje, mas ainda existe, às vezes, um mito de é melhor síndico morador porque ele está sempre no condomínio e o profissional não. Muito menos do que antes. Assim, como eu já estou aí há 10 anos no mercado, né? No começo era fator decisivo. Mas o meu vizinho aqui, que é síndico, eu interfono na casa dele sexta-feira, meia-noite, ele me atende. Você vai me atender? Né? Hoje, muito menos. Porque a nossa função é fazer o condomínio funcionar, né? A nossa função não é ficar apagando incêndio, né? Então, o condomínio tem que funcionar por si. Mas ainda é um problema. Mas a gente explica, né? Que você cria procedimentos, você cria rotinas e que você não precisa estar o tempo todo lá
Porque o condomínio vai funcionar sem a gente ir lá. Hoje muito menos, mas ainda acontece. Sabe o que eu penso? O síndico morador, ele não sai do condomínio. Ele tem a profissão dele, né? Não, ele mora no condomínio, ele vive no condomínio, ele tem a raiz dele no condomínio. Ele tá plantado lá para sempre, né? Cara, o cara sai para trabalhar, o cara sai para viajar, o cara tem a prioridade da profissão dele. Então, se ele é um contador, por exemplo, na época do imposto de renda, vão ser semanas que ele vai trabalhar. Fica incomunicável, né? Praticamente. Vai ficar mergulhado, que é a hora onde ele ganha mais dinheiro. Então, essa parte, né, de ser morador, não quer dizer que a pessoa vai estar no condomínio. Né? Exatamente. E é exatamente esse ponto que eu explico para os moradores quando me abordam sobre esse assunto. E eu digo exatamente isso. O morador não significa que ele estará 100% presente no condomínio. Ele, de fato, tem uma fonte de renda, tem uma profissão, ele tem uma família, onde ele pega nos finais de semana, a família dele vai para a praia, vai para o interior, para um sítio. Né? Então, ele tem a vida pessoal dele, assim como nós gostaríamos de ter a nossa. E nós nos privamos, muitas vezes, disso, em prol dos condomínios que nós atendemos. E aí quando você fala se privar, muitas vezes, não são todas, gostaria e acredito que cada vez menos vocês se privam, porque com a profissionalização vocês conseguem se privar menos, mas ainda se privam, é uma escolha de vocês. Né? Exatamente. Vocês escolheram ser síndicos, é igual ser médico. O cara é médico, o cara é um médico cirurgião, ou um médico que faz parto, obstetra. Cara, eu tenho pena de médico obstetra, porque você não sabe. É a hora que acontecer, você tem que estar pronto. Você precisa correr, você não pode nunca nem beber socialmente. Né? Você tomou 3 cervejas, complicou. Mas você escolheu ser a profissão, diferente de ser voluntário. E tem um outro ponto que eu gostaria de salientar, né? Eu sempre faço uma brincadeira. Meu filho tem muito tempo livre, não tem tanto mais, que já está com 9 anos, mas minha filha que fez 5 hoje, aliás, faz 5 hoje, a minha pequena, ela tem bastante tempo livre, mas se eu colocar ela como síndica do condomínio, não vai dar certo. Acho que não. E tem muitas senhoras e senhores aposentados, não estou dizendo nada contra, porque tem senhor e senhora aposentado que entende muito de sindicatura e são ótimos síndicos, mas o fato de estar no condomínio, que seja 24 horas, ter tempo. Ricardo, você tocou num ponto, né, que até me fez fazer agora um outro link, né? Antes, que você me perguntou no começo, era a questão do morador com o profissional, né? Agora tem um novo questionamento. Quantos condomínios aquele síndico profissional tem e se ele vai ter tempo de se dedicar ao condomínio? Assim, a pergunta meio que mudou, né? Então, eu acho que é mais ou menos o que você falou. Que adianta você ter tempo e ser incompetente? É melhor uma pessoa que tem menos tempo, que já tem a competência comprovada, né? Já mostrou que consegue entregar resultado e ela consegue fazer as coisas em menos tempo, resolver. O ideal é que você consiga resolver o problema. Não é que você fique 3 horas para descobrir que a bomba de água não está funcionando. Se você descobre em 2 minutos, está ótimo. Imagina, você vai contratar um médico para operar seu coração. O doutor vai operar em quanto tempo? 8 horas, e o senhor, no outro médico, 2 horas? 8 horas. 8 horas, né? Pelo amor de Deus. 100 mil dividido por 8 é melhor custo-benefício do que 100 mil dividido por 2 mil. Ou a pergunta é, você vai desobstruir a válvula, sei lá, não é em quanto tempo que você faz a coisa. Então é importante a gente ter essa noção de otimização. Já deixou o seu like? Não deixou? Por favor, clica. Não custa nada. Para a gente é muito importante. Quanto mais você clicar, mais você comentar, mais você compartilhar, mais os nossos vídeos, não só esses, os mais de 1.900 vídeos disponíveis para você de maneira gratuita, vão ser compartilhados, mostrados para mais pessoas. E quanto mais pessoas assistirem, é mais informação de qualidade. Isso dá profissionalismo para o setor e valorização das pessoas profissionais com conhecimento. Então é muito importante. Por favor, deixe seu like, seu compartilhamento, seu comentário. E também estamos nas principais plataformas de podcast. Lá, cada um com o seu programa. O nosso é o Condomínio em Pauta, com bloco 1, bloco 2 e com extra exclusivo para quem está nessas plataformas. Então, do YouTube, vai para lá também. Lili, a questão de mudar a cultura, né? Eu acho que isso é muito
Eu falo que o síndico, a hora que ele menos trabalha é quando ele está no condomínio. Porque quando ele está no condomínio, ele faz relacionamentos. Sim. Né? Então, geralmente, é a decisão assertiva. E o síndico não é tempo. É tomar... Eu falo que o síndico ele tem duas grandes funções. Uma é supervisionar quem presta serviço para ele, seja empresas ou seja profissionais. Saber supervisionar, saber cobrar e saber tomar decisões. E isso não demanda muito tempo, mas é uma responsabilidade gigantesca. Exato. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é acompanhar obras no condomínio. Então, eu acho que isso, para o papel do síndico, é fundamental. E muitas vezes o síndico morador, justamente para ele ter a profissão dele e se deslocar do condomínio durante o dia, não é tão fácil. Então, é um argumento também que um síndico profissional consegue debater numa entrevista ou numa eleição de candidatura para justificar, de fato, o empenho que ele vai ter para atender o condomínio. E isso faz toda a diferença. É importante falar, né? Obviamente que é o que você faz. Acompanhar a obra não é ficar lá olhando o pedreiro trabalhar, Exatamente. né? Mesmo porque vocês dois não são engenheiros, né? Sim. Porque assim, o pessoal fala direto, já passei por entrevista, nós estamos com uma obra grande, você vai acompanhar a obra? Eu vou pegar o responsável pela obra e fazer os check-outs lá, Sim. as questões, A vistoria com o andamento da obra. Eu não vou ficar olhando se o pedreiro está fazendo certo ou errado, porque não é minha função. Quem tem que fazer isso é o engenheiro da obra e depois ele tem que repassar para mim. Exato. Se estão usando EPI, se o que eles estão aplicando ali de fato é o que foi contratado para aquela obra, se não estão desviando o caminho que eles teriam que fazer aquela obra. Não é ficar sentado olhando o pessoal e comendo hora, não. Você vai ficar aqui 44 horas por semana olhando o pessoal trabalhar. Não, e eu acho que assim, é muito rico o síndico passar no condomínio para enxergar com os olhos dele. Eu acho que o síndico tem que ter uma presença no condomínio. Para dar uma olhada na limpeza, para dar uma olhada na obra, para dar uma olhada nos funcionários. Mas, e aí, partindo agora mais para o Rogério, que ele já é um síndico de mais longa data, né? Embora você tenha uma vivência muito grande em condomínios, você trabalhava dentro de administradora, né? Você já é um síndico, você já tem uma equipe que te auxilia nessa gestão condominial, além da sua sócia, que você tem. E muitas vezes, eu acho que isso é um mérito, o síndico ele é menos importante do que um membro da equipe dentro do condomínio. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu faço eventos. Cara, mas eu sou uma porcaria de ir no lugar do evento para entender para olhar com um olhar clínico do que precisa para o evento. Eu tenho o Felipe, que vocês conhecem, que ele é excelente nisso. Ele é chato, ele olha, ele discute o detalhe que eu nem percebi que acontece. Então, não adianta eu, Ricardo, ir lá, que eu não sou bom nisso, sou uma porcaria. Acho que quem contratou o Felipe foi você. Você colocou ele no lugar certo, entendeu? Essa é a função do síndico. É colocar as pessoas... Mas não é, muitas vezes, veio o Fernando, que é da equipe da Conecta Síndicos. Eu queria o Rogério ou a Priscila. Por que o Fernando? O Fernando, ele entende tudo de manutenção, ele foi olhar a parte de obra, ele entende mais do que eu, então ele vai ajudar a gente. Tem que casar o perfil dentro daquela atividade. Eu costumo dizer, assim, até eu extrapolo isso para uma comparação meio esdrúxula, né? Que eu falo assim, você não chega no Itaú e pede para o gerente ou para o presidente do banco ir lá receber sua conta. É o caixa que vai fazer aquilo, ele está lá para esta função. Às vezes o presidente não sabe nem operar aquele caixa, né? Então, assim, cada um na sua função, e a responsabilidade do síndico é alocar as pessoas certas, com as habilidades e competências corretas no lugar certo. Então, e a responsabilidade de tudo que dá errado é do síndico. Então, assim, o que você falou, se o Felipe escolher um lugar errado do seu evento, a responsabilidade é sua, porque o seu evento vai ficar uma porcaria, né? Não, e eu, por exemplo, no caso do Felipe do evento, obviamente, que eu falo, eu quero um evento assim, quero um lugar assim, eu vou conhecer o lugar, obviamente, eu vou conhecer os prestadores, mas os detalhes das coisas, ele me fala, cara, você não olhou isso aqui tem que fazer. E o tempo da banda, entre a banda e o pessoal da certificação subir, tem 8 minutos, o que vai acontecer? Eu nem lembrei desses 8 minutos. Não, precisa acontecer alguma coisa. Que é a mesma coisa, se você tem uma pessoa especializada em obra, por exemplo, se você tem uma pessoa, é muito mais capacitado. Bom, queria falar com vocês de 2 assuntos bem importantes. Férias do síndico e doença do síndico. O síndico também fica doente, também tem que se afastar.
Bom, vocês respiram, tomam uma água, a gente vai entrar em assuntos delicados e você terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Não adianta ficar bravo, que é só sexta-feira, é só sexta-feira. Até lá.